A nossa polícia da cidade de Criciúma tem um codinome: eficiência, credibilidade, resolução de crimes. Todos, alguns em tempo rápidos, são resolvidos, descobertos os autores, enfim. Mas existe um crime que aconteceu há 8 anos que até hoje não tem ainda a autoria descoberta. O criminoso ou criminosos não pagaram por esse crime. Trata-se da morte, do assassinato do Fernando Gomes Marques, o fuzil, vice-presidente da Coperminas. O Piriguete, o Jonathan, ele é o presidente do Sindicato dos Mineiros e é uma pessoa, junto com a categoria, muito interessada, assim como toda a cidade é interessada, em saber o que teria acontecido. Jonathan, muito obrigado por conversar conosco nesta data. O Linha Verdade sempre bate nessa tecla junto à categoria dos mineiros. Havia na época um contrato entre a Coperminas e o Sindicato dos Mineiros, onde a Coperminas deveria encaminhar para o sindicato todo mês R$100 mil. Esse dinheiro não apareceu, teria acontecido um desvio. Esse é o pano de fundo desse crime? Assim, Beto, boa noite a você, a todos os telespectadores do Linha Verdade. O que acontece? Os sindicatos, todos sabem, a opinião pública, que o Sindicato dos Mineiros ele foi sim o fundador da Coperminas lá atrás, né? E quando a Coperminas era uma massa falida, e quando a massa falida passou a ser a Coperminas em 97, a Coperminas deu para o sindicato 2 bacias decantadoras, que decantavam ali finos de carvão, que era a moinha. E como o sindicato não é uma empresa, não tem fins lucrativos, não podia lucrar com aquilo, o que acontece? A Coperminas, o sindicato terceirizou aquela mão de obra, a Coperminas deu para um terceiro trabalhar com aqueles finos do carvão daquelas bacias, e daquelas bacias ficou acertado então que seria repassado em torno de R$8 por toneladas para o Sindicato dos Mineiros, né? Isso em contrato já apresentava em outras oportunidades, os canais, até inclusive para o Canal 19 há tempos atrás, e nunca foi repassado R$1, né? Nós não encontramos nenhum real no caixa do sindicato referente a esse valor. É uma de nossas suspeitas, sim, né? A forma que o fuzil morreu, ele morreu tentando, foi muito injusto. É injusta, de qualquer forma toda morte é injusta, mas ele só estava tentando fazer o certo, tentando salvar a Coperminas, sempre pensando no bem-estar do trabalhador, né? Na verdade, ele estava tentando descobrir para onde estava indo o dinheiro. O que acontece? Muitas coisas erradas aconteciam na Coperminas, né? Isso não é segredo para ninguém. E nós, em 2012, 2011 para 2013, aquele período, nós tiramos uma direção da Coperminas que até então existiam vários indícios de fraudes e coisas erradas. Inclusive tinha uma escavadeira, por incrível que pareça, em uma das auditorias, que uma escavadeira trabalhava 25 horas por dia, sendo que o nosso dia tem apenas 24 horas e num contrato ela trabalhava 25 horas por dia. Então, esse foi um dos motivos que caiu uma gestão da Coperminas, e depois da derrubada daquela gestão da Coperminas, os trabalhadores se revoltaram e vieram também derrubar ali a diretoria do Sindicato dos Mineiros de Criciúma, que hoje a gente faz parte. Pessoas ligadas à diretoria sofreram ameaças, tentativas e etc e tal. Para quem não lembra, o Piriguete, por gentileza, relembra para nós, para o nosso público, como é que foi o crime, o momento do crime naquela noite? Beto, foi um dia muito ensolarado. O fuzil ele foi para a Praia do Farol, ele foi com um dos irmãos dele para o Farol, de Santa Marta, aqui em Laguna. E na volta para casa, ele chegando em casa, a mulher da família entrou, a filha e a esposa entraram para dentro de casa, ele ficou na rua Cachorrinho, conversando com os vizinhos, por volta de 10h30, 11 horas da noite. E o vizinho que estava conversando com ele entrou para dentro de casa. E no que foi entrar também para a casa dele, 2 masculinos chamaram ele no portão de casa. Houve uma conversa de, quem sabe, 1 minuto, 2, eles conversaram. Quando a esposa entrou no banheiro, ligou o chuveiro para tomar banho, se ouviu o primeiro estampido, que foi o primeiro tiro que levou aí, sequenciados de mais de 30 tiros, dos 39 acertaram ele, entende? E o que nos causa revolta é que eram 10 horas da noite, né? Os caras estavam em 3, 4 masculinos, no Fiat Uno vermelho, e várias câmeras, e eu tive acesso, de certa forma, através do membro da família, ao inquérito da Polícia Civil, e ali dentro do inquérito a gente consegue ver alguns elementos que não eram nem para estar ali dentro do próprio inquérito. Parece que alguém já sabia que o inquérito ia ser arquivado
e foi jogado para dentro do inquérito algumas outros crimes que foram arquivados junto, né? E o fuzil só queria o bem dos trabalhadores, né? Era um pai de família honesto, um cara de muita gente boa, demais da conta. Você não vai ver ninguém falando mal do fuzil, porque o fuzil era muito massa, era um cara muito legal. E foi assassinado com mais de 9 tiros na frente da filha de 12, 13 anos, que leva esse trauma para o resto da vida. Os mineiros fizeram protestos na cidade, em frente ao sindicato, pelas ruas da cidade, pedindo justiça, não é? Aconteceu reunião da família de mineiros com o delegado, na época, o delegado Jorge Có, que ele pedia tempo, depois mais tempo, e depois do processo foi arquivado. Existe algum elemento novo desse tempo para cá? Beto, eu vou dizer particularmente, nós do sindicato, a gente sempre tenta, chega uma informação, outra informação, todas as informações que chegam para nós do sindicato, a gente encaminha para a Polícia Civil. Inclusive, acho que há um ano atrás, nem isso, 8 meses atrás, eu estive com um delegado e um agente da Polícia Civil na casa de um mineiro que trouxe novos elementos para dentro do inquérito. Não sei se esses novos elementos conseguimos através deles arquivar, esse inquérito arquivado, né? Isso nos preocupa, a gente sabe que ainda falta tempo ainda para prescrever esses crimes, mas nos preocupa a forma que está sendo tratado, porque houve de fato pedido de prisão preventiva, já dentro do inquérito tem pedido de prisão preventiva, existem suspeitos dentro do inquérito, e mesmo assim ele foi arquivado, né? São crimes contra a vida, foi uma fatalidade no final de ano que acabou aí com o final de ano de muitos trabalhadores, de uma família que chora até hoje a morte de um filho, de um pai ou de um esposo. Claro que nosso objetivo na matéria de hoje, além de não deixar o caso ser esquecido, não deixar prescrever e que ninguém pague por esse crime, é trazer a memória do Fernando Gomes Marques, o fuzil, como disse muito bem aqui o Jonathan, né? Uma pessoa digna, um elemento, uma pessoa da melhor qualidade, que tem que ser registrado isso para ficar, para posteridade através dessa gravação, que ele realmente era uma pessoa muito digna do seu trabalho, um pai, um trabalhador, um mineiro, enfim, uma pessoa digna da nossa cidade. Hoje acontecerá uma live e a gente quer chamar a sua atenção e eu queria que você aproveitasse para convidar as pessoas para acompanharem a live. O canal, o horário. Gente, então eu quero convidar todos os trabalhadores mineiros e simpatizantes da categoria dos trabalhadores mineiros e pessoas que estiveram próximo. É difícil, sempre falo que é difícil o cristiumense, pessoas que moram na nossa região, que não tem um pai, um tio, um irmão, alguém, um avô, um bisavô que foi mineiro. Então as pessoas que curtem a nossa categoria participem dessa live, a gente quer trazer, a gente só vai tratar dessa live de alguns elementos que estão dentro do inquérito, claro, com muito cuidado, muita cautela. A gente pede encarecidamente que qualquer mineiro, qualquer pessoa próxima que saiba de qualquer coisa, o paradeiro do carro que foi usado na morte do fuzil, alguma conversa atravessada, qualquer coisa que leve a polícia até os suspeitos, que ligue para o 181, Polícia Civil, dá para fazer a denúncia anônima, é muito fácil, é rápido. E hoje a live às 20 horas nós vamos tratar só sobre esse caso. E ali nessa live a gente vai trazer alguns questionamentos, até inclusive para a própria Polícia Civil, Ministério Público do Estado, o porquê que dentro do inquérito da morte do fuzil existem outros crimes que não tem nexo de casualidade nenhuma com o inquérito da morte do fuzil. O endereço na rede social da live? O endereço da live é Sindicato dos Mineiros de Criciúma, Sindicato dos Mineiros de Criciúma e Regiões DSC. É uma fanpage, a nossa fanpage, é oficial do sindicato, e ali nós vamos estar fazendo live hoje. Muito obrigado. Obrigado por conversar conosco. O Jonathan Elias, que é o presidente do Sindicato dos Mineiros. Fica, portanto, aqui esse registro, né? Não deixar o assunto ficar no esquecimento e, claro, contribuir de alguma maneira para a gente tentar descobrir quem matou o fuzil, quem matou o Fernando Gomes Marques, ou quais as pessoas que mataram, porque provavelmente há muitas pessoas envolvidas, mas a polícia, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai descobrir os autores desse crime.